Muito bem, isso mesmo, Albanese Renê, já estamos aqui ao vivo, né, no Lar Pequeno Vitinho, aqui ao lado da Laisla Capistrano. A gente vai falar sobre o funcionamento do lar, o Lar Pequeno Vitinho que vai completar agora no final do ano, né, 4 anos de atuação aqui em Santa Cruz, esta importante instituição que acolhe crianças aqui de toda a região do Trairi, né, Laisla? Muito obrigado por receber aqui mais uma vez a reportagem da Santa Cruz FM. Bom dia. Bom dia, nós que agradecemos, né? E só dando um adendo, nós não atendemos só crianças da região. Agora nós estamos atendendo também do Rio Grande do Norte, né? Então, essas crianças também que precisam estão sendo acolhidas por nós. Certo, e aí são 4 anos, né? Isso. Passa um filme assim na cabeça de vocês, diante de tanto trabalho, né, que vocês prestam aqui, tantos serviços prestados aqui à população. Passa. De 4 anos de muitos desafios e alegrias também, né? Mas tem sido bem desafiador e muito gratificante também nesses 4 anos, né? Tantas crianças que chegaram, né? Nesses 4 anos são 41 crianças, então que já estiveram aqui no acolhimento. Então, para a gente é muito gratificante poder acolher essas crianças, né? Tirar elas da vulnerabilidade, né? Que elas estavam e poder estar garantindo tirando elas, né, dessa violência do direito que elas estavam tendo, né? Então é muito bom para a gente fica muito feliz. Lá no início, há 4 anos, né, com quantas crianças vocês iniciaram esse atendimento? E hoje, quantas crianças estão aqui atualmente? Nós iniciamos com 6 e depois passamos para 15 e hoje nós estamos com 21. Nós temos capacidade para 20, né? Mas conseguimos atender 21, né? Que hoje é o que nós estamos tendo que atender. E estamos muito felizes em poder atender essas crianças que precisam, né, desse atendimento. Lázaro, explica pra gente como é que essas crianças, né, elas chegam até aqui, até o Lá Pequeno Vitinho. Elas chegam encaminhadas pela justiça, né? Um trabalho em conjunto, né? É bom a gente frisar, né? Esse trabalho muito importante da rede. Então, é um trabalho que vem do Conselho Tutelado, da equipe do CREAS, do CRAS, e aí vai para o Ministério Público, depois vai para o juiz, né? Até que determina que as crianças sejam acolhidas. Por quê? Porque são crianças que já vão sofrendo alguma violência do direito, que pode ser violência doméstica, violência sexual, negligência. Então, essas crianças acabam vindo para cá, para que a gente possa proteger, né, elas. E aí, aqui, elas podem ser criança, porque elas não estavam podendo ser onde elas estavam. Como é que é essa rotina aqui? Você fala que elas podem ser crianças, e aí a gente já imagina como é que é essa rotina aqui de vocês. Como é que é o trabalho? Elas frequentam as escolas, enfim. Então, muitas crianças, ou quase a maioria delas, não estavam frequentando escola, né, tendo acesso à saúde, tendo acesso à educação, como eu já falei, né, a lazer, então a alimentação básica, né? E aqui elas têm esse acesso, né? Elas vão para a escola normalmente, aqui é a casa delas. Então elas vão para a escola, a gente leva um médico, é a casa delas. Então se precisa ir para o hospital à noite, a gente leva. A escola, normalmente, elas vão, tem esporte, tem lazer. Então, aqui é a casa delas, né? Tem noite do cinema, como tem em casa normal. Então, aqui é a casa delas e a gente quer que elas se sintam acolhidas, né? Crianças que já foram, já sofreram tanto. Então, aqui a gente quer dar amor e carinho a elas até que elas vão. A gente sempre fala aqui que aqui nós somos uma família temporária, mas somos uma família, né? Por mais que temporária, um dia elas vão embora. Elas podem ir para voltar para a família que elas estavam, ir para a família extensa ou serem adotadas. Mas que, por enquanto que elas estão aqui, elas se sintam amadas e seguras. Você fala que, né, o Lá, a gente sabe, tem 4 anos, vai fazer agora final do ano, né? 4 anos. Tem criança aqui que chegou, dessas 6 que vocês iniciaram, que está aqui até hoje? Não, Não, né? não. Graças a Deus já voltou. Já voltaram, Certo. exatamente. Outra pergunta, Laisla, em relação aqui aos profissionais, né, que atuam aqui, são 21 crianças, né, e recebendo o acolhimento, né, de profissionais que atuam aqui. Quais são os profissionais, né, que lidam, né, no dia a dia com essas crianças? Nós temos administradora, assistente social, psicóloga, cozinheira, cuidadora, ASG, são professores que vêm fazer atividades físicas com eles. Então, são muitos profissionais, além dos voluntários que vêm, né? Então, são muitos profissionais envolvidos para que isso aqui funcione.
Porque realmente isso aqui funciona 24, é uma casa que funciona 24 horas, né? Então não pode parar. Então a gente precisa de muitos profissionais. E assim, para funcionar, são funcionários pagos, né? Os voluntários vêm, mas no final de semana, para ficar com as crianças, mas para funcionar mesmo, são funcionários pagos que trabalham aqui. E a estrutura da casa aqui, né? São 21 crianças, né? A estrutura acolhe todo mundo muito bem ou tá ficando pequeno? Então, tá ficando pequeno. Tá ficando pequeno. A gente pensa no futuro, né? A construção do novo lar. Mas, por enquanto, a gente começou até uma pequena reforma para poder acolher as crianças, né? A gente quer fazer na parte da frente um berçário, porque a gente não tinha bebês antes e agora aumentou o número de bebês e a gente corre, né? Corre daqui, corre dali. Então, agora a gente está organizando o berçário, e aí lá atrás a gente quer colocar as crianças menores, e a gente vai sempre se adequando para deixar o mais confortável possível para eles, até porque para cada um ter sua caminha, ter suas coisas, ter sua roupa, né? Porque as crianças chegam aqui, às vezes, sem nada, até descalças. Então, a gente quer que eles se sintam pertencentes ao lar e saibam que eles têm as coisinhas deles. Então, a gente quer deixar o mais confortável possível para eles. Tudo bem, você fala que aqui tem criança, tem recém-nascido, né? Fala um pouquinho dessas diferenças de idade que o lar, hoje, que atualmente, dessas 21 crianças, né? Tem crianças de várias as idades. Então, a gente recebe crianças de 0 a 11 anos e 11 meses, no caso, 12 anos, né? Nós hoje temos crianças de 2 meses até 13 anos. Aí você vai dizer, mas você não disse que era 11 anos e 11 meses? Mas é porque quando a criança ela vai crescendo, a de 11 anos e 11 meses, né, de 12 anos, a gente vai absorvendo. A gente só não recebe 13, 14, né, porque a gente não tem estrutura física. Mas quando a criança faz 12 anos, 13 anos, a gente não vai mandar a criança embora. A criança já está acostumada ao lar, né? Então, a criança continua. Então, nós temos crianças até 13 anos. Certo. Laisla, muitas dessas crianças, ao longo desse período, né, de 4 anos, já voltaram para o seio familiar ou já foram adotadas? Como é que é essa dinâmica? Já, graças a Deus, já tivemos crianças adotadas, já tivemos crianças que retornaram para a família, né? Família extensa. E ainda temos crianças aqui, né? Que ainda o processo não andou, mas já tivemos essas adoções, inclusive adoções de irmãos, né? Que é um pouco mais difícil. Nós já tivemos 3 irmãos que foram adotados, já tivemos esse retorno de crianças à família, né? Porque se preconiza que as crianças possam voltar ao lar. Não voltando, aí elas são adotadas, né? Então a gente fica muito feliz que essa história deles possam andar, né? Porque, como a gente fala, é um lar temporário. Então, que essa historinha deles de vida possa andar e eles possam ser felizes com ou a família extensa, ou a família, ou uma nova família que esteja disposta a amá-los. E aí, para adotar, via justiça, através da fila de espera, né, dessa via formal. Exatamente. São famílias que já estão cadastradas no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, que já foram na vara, que já fizeram todo o processo de adoção, o curso de pretendente, já estão lá há alguns anos, vamos assim dizer, né? E aí estão na fila esperando. E aí, quando termina esse processo, né, e destitui o poder familiar da criança, e aí ela vai para a lista, e é tudo com a justiça. A justiça que vê qual é a família, só manda para a gente também faz esse processo de aproximação com a criança. Mas aí, isso, as pessoas têm muito essa dúvida, né? Acham que é a gente que faz esse processo, mas não é. É a justiça. Muito bem. E uma pergunta que não pode faltar é sobre a questão das doações, né? De como as pessoas podem ajudar, o período também, se pode ficar ajudando mensalmente, como é que vocês se organizam para receber essas doações? E se estão precisando, né? Sim, estamos sempre precisando. Inclusive agora, né? Que estamos com 21 crianças, é muita criança. Então, pode sempre ajudar, né? Nós temos uma pessoa que fica nessa questão da captação de recursos. Pode falar com ela no Instagram, lá, _ Pequeno Vitinho, então vocês podem falar lá. Como é que chama? Nas redes sociais, né? E aí fala que quer ser doador mensal. E isso ajuda muito a gente, né? Tem sido algo que tem ajudado muito a gente. E se você tem empresa, frango, ovo, supermercado, enfim, quer ser um doador também mensal de doar coisas pontuais, também ajuda muito a gente, né? Eu estava comentando com você, né? Depois desse aumento de crianças, já estamos gastando só de proteína 150 quilos quase por mês. Então, tem sido um momento muito grande. Então, nós precisamos muito de proteína. E dentre outras coisas, né? Leite por conta das bebês.
Então, são muitos insumos que a gente precisa, né? Material de higiene pessoal, material de limpeza, é muita coisa. Então, eu costumo dizer sempre, nas nossas entrevistas, que de pouquinho em pouquinho a gente faz o muito. Então, se um doar um sabão em pó, um leite em pó, enfim, qualquer coisa já faz o muito, já vai juntando para que a gente possa fazer o bem, né? E ajudar essas crianças. É, tanto você como Leidiana, os profissionais aqui que atuam no Lá Pequeno Vitinho já pararam para pensar assim, se não existisse o Lá Pequeno Vitinho, onde essas crianças estariam nesse período de 4 anos, passando pelo o sofrimento, os riscos, enfim, as exposições nesse período de 4 anos. Vocês já pararam para pensar assim, o que seriam dessas crianças sem o trabalho de vocês aqui nesse período? Então, a gente sempre conversa sobre isso, né? E é um trabalho árduo, não é fácil, mas é muito gratificante, né? Porque a gente vê gerações sendo quebradas, crianças que a gente sabe que estavam fadadas a ir para o tráfico, crianças que estavam fadadas a ir para a prostituição, enfim, porque essa era a geração delas, né? E hoje voltaram para a família, estão bem, ou então foram adotadas e estão bem. A gente está vendo esse ciclo ser quebrado. Então, a gente fica muito feliz pelo nosso trabalho, né? Pela sementezinha que a gente está plantando na vida dessas crianças. Não é fácil, mas a gente faz com muito, muito amor e por elas, né? E a gente fica muito feliz do trabalho que a gente está fazendo realmente, porque a gente percebe que a gente está fazendo a diferença na vida dessas crianças. Muito bem, Laisla Capistrano, a gente quer agradecer a você aqui, ela que é dirigente aqui do Lá Pequeno Vitinho, conversando com a reportagem da Rádio Santa Cruz. Qualquer outra informação, algo que não foi perguntado, mas que você considere importante, relevante, repassar aqui para a população, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Deus abençoe. Muito bem, é isso, Albenise Reni, aí ao longo desses 4 anos, né, quase, o Lá Pequeno Vitinho já atendeu aí mais de 40 crianças, já recebeu aqui, muitos deles já retornaram aí ao seio familiar ou foram adotados, né, e estão continuando, dando sequência aí às suas vidas, né. Muito obrigado aqui também ao Chagas Costa, sempre no apoio técnico, João Fernandes, para o Primeira Hora, Albenise Reni é com você.